Drops informativo começando. Hoje o meu convidado especial é o Arthur Freire, que ele é especialista de ensino. Boa tarde, Arthur, e obrigado pela disponibilidade de participar do Drops informativo hoje. Então vamos começar, pessoal. Quais cursos e para quais modalidades você leciona? Então, eu trabalho para a unidade curricular básica, para tudo que é curso, onde precisar. Minha área de atuação principal, minha formação, minha atuação profissional é comunicação. Trabalhei sempre com comunicação social, em agência de publicidade, a maior parte do tempo, também com produção de documentário, algumas coisas assim. Mas o meu foco é comunicação. Aqui no Senai eu trabalho com comunicação, informática aplicada básica, ética, desenvolvimento socioprofissional, algumas dessas unidades básicas. Como o SESI Senai entrou na sua vida? Eu trabalhava em agência de publicidade, sou designer, né, gráfico. Trabalhei durante 25 anos com isso e estava interessado a mudar de ramo, fazer outra coisa. A minha área de atuação, como eu era diretor de arte em agência de publicidade, não é comum isso. A idade é um fator importante. Não é comum ter diretor de arte de 50 anos de idade. É bastante raro. Normalmente o cara acaba migrando para ser dono de agência, para ser diretor de criação, para ir trabalhar no marketing de indústria, que eram coisas que eu não gostaria de fazer. Eu gostava de ser diretor de arte, eu sabia que o mercado ia apertar e eu queria fazer outra coisa e imaginei que eu ia gostar de dar aula. Pensei que talvez isso ia ser interessante, já tinha tido algumas experiências informais, eu era instrutor de escalada, por exemplo, dava cursos de montanhismo, escalada no Paraná, quando eu morava lá. Gostava muito de trabalhar com gente, assim, aluno. E aí arrisquei, fui fazer outra faculdade, não pensei em Senai, pensei em dar aula, eu queria escola pública, me interesso muito pela educação pública, tinha muita vontade de trabalhar lá. Fui fazer letras para ter uma licenciatura para poder dar aula. Assim que eu me formei em letras, abriu uma oportunidade no Senai, uma no Estado, eu me inscrevi nas duas. Na ocasião deu tudo errado, meu pai morreu bem na época, eu não pude fazer nenhuma das duas direito, foi o caos. Mas aí a ideia do Senai apareceu, eu fiquei bem interessado. E aí tentei de novo, uns meses depois, e deu certo, estou aqui. Como tem sido sua jornada na instituição até o momento? Cara, a minha jornada na instituição coincide com a minha jornada na educação. Antes de entrar no Senai, eu trabalhava com outra coisa. Eu disse antes que eu imaginei que eu ia gostar, né? E eu descobri que eu gosto muito. Gosto muito. Para mim, estar em sala de aula com alunos, interagindo com eles, vendo, observando as dinâmicas deles, aprendendo um monte com eles e tentando instruir um pouco, passar alguma informação, trocar. Para mim isso é uma experiência ainda muito significativa para mim, muito importante. Então eu sinto um nível de realização muito grande, que eu não vinha sentindo já na publicidade. Eu gostei muito de trabalhar com publicidade durante muitos anos, fiz coisas muito legais, recomendo, é um trabalho massa pra caramba, mas eu estava cansado, né? E aqui eu tô com 50 anos, mas me sentindo de novo um guri, aprendendo e interagindo com gente nova, com gurizada. Enfim, meu lance com a educação está fantástico, eu estou super empolgado. E o Senai, como instituição, tem um monte de coisa boa aqui, né? Eu acho o ambiente aqui muito, muito bom, o ambiente de trabalho, a relação entre os profissionais. Uma coisa que é muito legal, que eu tive sempre a alegria de trabalhar, mesmo na época da publicidade, em ambientes bons. E conheço histórias de ambientes ruins, deve ser muito triste trabalhar num ambiente pesado, né? Uhum. Mas aqui sempre a gente sente apoio, parceria em todo mundo que trabalha aqui dentro, estou bem contente. Arthur, poucas pessoas aqui no Senai, eu acredito que saibam que você é autor e tem 2 livros publicados que nós temos na Biblioteca Senai Blumenau. Conta um pouquinho dessas publicações. Eu comecei a escrever na época que eu estava fazendo uma pós-graduação. A minha formação acadêmica é bem esquisita, eu fiz coisas muito distintas, né?
E uma das coisas que eu fiz foi teologia, eu fiz uma pós-graduação em teologia. E na época dessa pós-graduação eu comecei a escrever, por causa da pós-graduação. E eu sempre gostei muito de ler, muito, sempre não. Quando adolescente eu não gostava. Mas depois de adulto eu sempre gostei muito de ler, muito, e tinha um interesse muito grande em texto. Por isso que eu fiz letras depois de velho também. Mas aí, na época da especialização, eu comecei a escrever e eu descobri que eu achava muito legal escrever. E eu fui escrevendo. Acabei lançando um outro livro que não é um desses dois. O primeiro, que era um livro de teologia, junto com uma editora, né? Ela bancou o livro. E um ano depois, 2 anos depois desse primeiro lançamento, eles me convidaram a fazer esse segundo livro aí, que é o Meia Corda, que é um livro de contos, de crônicas de montanha, histórias reais que eu vivi na montanha, escalando e tal. Eu sou montanhista, escalador, há 35 anos que eu faço isso. E esse livrinho reúne algumas das histórias mais bizarras que eu vivi na montanha. É um livro bem descontraído, ele não é um livro de autoajuda, de superação, de qualquer coisa assim. O próprio título já diz isso, né? Ele diz que o título é Meia Corda e outras incríveis histórias medíocres de montanha. Nenhum livro de autoajuda diria isso. Enfim, porque são histórias muito banais para quem conhece o montanhismo, né? Não é uma história de alguém que fez aquela montanha da morte, que superou e tal. Mas são histórias bem engraçadas, bem divertidas, bem comprometedoras, bem interessantes. Eu acho, pelo menos. Não chega a ser que nem aqueles 127 horas, né? Isso, não é um drama daquele nível. São coisas assim mais corriqueiras, mas que são, eu considero, bem interessantes. E o outro livro que você tem em mãos é um livro do SESC, de um projeto do SESC que chama Caderno de Autoria, que o SESC, eu não sei se está fazendo ainda, mas fez durante muitos anos um projeto em que ele convidava escritores não renomados, interessados em, né, a participar de uma oficina de literatura que termina com a publicação de um livro. E esse livro é um livro do qual eu participo. São 10 autores, eu tenho 3 contos meus aí publicados nesse livro, Caderno de Autoria do SESC. Esses 2 estão aí na biblioteca. Pessoal, eu vou deixar o link desses 2 livros aqui na descrição para vocês buscarem na Biblioteca Blumenau. Somente a Biblioteca Blumenau aqui no site tem os 2 livros do professor Arthur, tá? Então, venham ler. Perguntas curso rápido. Arthur, são 5 perguntinhas, bate e volta. Faço pergunta, você responde. E no fim tem a pergunta coringa, certo? Então vamos lá. O SESI Senai para você é? Meu local de trabalho. Arthur por Arthur. Vixe, cara, eu sou muito bagunçado, no sentido de que eu faço muita coisa distinta, diferente ao mesmo tempo. Gosto demais de coisas novas e esquisitas. Viagem favorita? Putz, grilo, eu viajei demais. A minha vida, desde os 14 anos de idade, eu separei grana, que é quando eu comecei a trabalhar, separei grana para viajar. Então, minha vida toda é viajar. Casei com uma mulher viajadeira também, viajona, né? Eu e ela somos 2 viajando. E, putz, grila, cara, tanta viagem. Eu acho que a que me vem à cabeça agora, que eu achei fantástica, foi Chapada Diamantina. Com minha família, esposa e filhos, para conhecer, eu acho, dos lugares que eu já estive, que já vi por aí, disparado, o lugar mais bonito que tem. Impressionante o tamanho da beleza daquele lugar em todo canto. Beleza visual e cultural, muito intenso, muito grande. Se tivesse que assistir a um único programa para o resto da vida, qual seria? Cara, eu não sei, é de bate-pronto, né? Se eu pensar muito eu posso achar outros, mas o que me vem à cabeça, porque foi muito marcante para mim, é N, a série N with N. Eu assisti 3 vezes essa série na pandemia. Primeiro com minha mãe, minha filha, 2 vezes. Primeiro com a minha mãe e a minha filha, e depois com a minha esposa, ou seja, as 3 mulheres da minha vida. E foi muito intenso aquilo, pandemia, e a série é muito bonita, eu gosto de coisas assim, nesse estilo, né? E traz
recordações muito boas. Pergunta Coringa, Arthur. No seu livro Meia Corda e outras incríveis histórias medíocres, link na descrição, histórias medíocres de montanha, desculpa, qual o título do conto da página 41? Oh, meu Deus, página 41, não faço a menor ideia. Não lembro do título de conto nenhum, de crônica nenhuma. Página 41, não faço ideia. Vou te dar uma dica, Caetano Veloso. Caetano Veloso? Tem isso no meu livro? Não sei, cara. Infelizmente, o Arthur não pontuou na última pergunta, na pergunta Coringa, essa realmente é difícil. O título é Meia Lua Inteira. Meia lua inteira, supapo, na cara do fraco, estrangeiro, gozador, coca de... Meia Lua Inteira, a música do Caetano, linda essa música, cara. E essa história é doida também. Pessoal, agradeço por terem assistido. Procurem o Arthur, ele tem vários outros livros que nós não temos aqui, mas eu tenho certeza que nós teremos futuramente. Obrigado por terem assistido o Drops Informativo. Vocês acabaram de conhecer o professor Arthur e assistam o próximo, certo? Obrigado